Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa. Estou aqui dentro do carro e quero conversar com você um pouquinho sobre quem precisa utilizar o automóvel e todo mundo quer fazer a melhor negociação, que é um desconto especial. Estou falando do desconto para PCD, é o assunto de hoje. Porque chegou nos últimos dias muita informação sobre carros com esse benefício, carros com essa vantagem aí para poder fazer a melhor negociação. Então, quando você quer comprar um carro, claro que você quer fazer uma aquisição trazendo uma vantagem para você. Mas será que o uso desse desconto para PCD é viável para todo mundo? Será que só tem alguns tipos de pessoas que vão poder contar com esse benefício? E de que maneira esse benefício chega para as pessoas? Muita gente perguntando sobre isso, recebi aí pedidos pelas nossas redes sociais, enfim, o pessoal comentando bastante, até porque alguns lançamentos, carros chineses, carros que acabaram de chegar no Brasil, já vieram com esse benefício, puderam contar com esse desconto especial para PCD. E como a gente já tinha a matéria, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou abrir o nosso assunto falando de algumas coisas aqui agora na abertura, volto com a matéria que nós já gravamos, escolhemos uma concessionária da rede Chevrolet, uma concessionária de carros de linha nacional, de montagem nacional, para poder falar, mostrar um pouco disso e daquilo que a gente já conversou com o especialista da própria concessionária, uma matéria de mais de um ano atrás. Mas eu quero relembrar essa matéria, relembrar esse assunto, porque não mudou nada, porém tem algumas informações que eu gostaria de trazer agora. Vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui no meu celular, eu separei aqui alguma coisa de informação para poder falar para você. Quem é que tem direito e o que significa? Primeiro que PCD é a sigla para pessoa com deficiência. Então toda pessoa que tem algum tipo de deficiência com limitações motoras, ou seja, a pessoa tem dificuldade para locomoção, tem dificuldade para deslocamento, precisa porque usa, por exemplo, a cadeira de rodas, e aí essa pessoa precisa do benefício de ter o veículo, e o veículo talvez precise passar inclusive por adaptação. Então esse tipo de situação requer aí um tipo de aquisição de um carro em condições, um carro que não dê problema. Imagina um cadeirante ter um carro mais velho e esse carro ficar prejudicado lá na rua, na rodovia. Então a gente sabe que para evitar isso há um incentivo do governo para que as pessoas tenham acesso aí aos carros nessas condições. Mas olha só, matéria importante que está sendo divulgada diz o seguinte, que a pessoa que tem algum tipo de problema, inclusive pessoas que têm o espectro autista, tem essa possibilidade. Então olha só, existem muitos tipos de autismo, existem categorias de autismo, e as pessoas que têm o autismo então podem ter direito, porque a pessoa ela fica prejudicada, então a pessoa que tem essa síndrome, prejudicada para o uso comum. A pessoa não pode esperar um carro de aplicativo na beira de uma avenida, o barulho coíbe, aquelas vagas de estacionamento são vagas especiais no shopping center, no supermercado, são vagas que foram atribuídas ao autista justamente porque tem essa dificuldade. Então, primeira coisa que eu queria salientar é que o autismo está enquadrado, e também outras doenças, estou citando cadeirantes, mas outras pessoas que têm essa limitação de mobilidade. Outra coisa importante que está sendo divulgada é o seguinte, uma pessoa que dirige o carro, precisa do carro para ele mesmo conduzir, pode ter direito ao desconto para PCD, mas também uma pessoa que outra pessoa da família dirige para ele, porque ele precisa fazer seu tratamento médico, precisa ir e vir ao hospital, ao acompanhamento médico, precisa de um deslocamento às vezes para cursar, fazer um curso numa faculdade, para poder estudar, para poder, enfim, ir e vir. Essa pessoa que não tem essa capacidade de mobilidade, de poder se deslocar usando seu próprio veículo, e uma pessoa cadastrada, credenciada por ele para fazer essa parte da direção do veículo, essa pessoa também tem direito. Agora, quais são os documentos que a pessoa precisa ter? Ser caracterizada a doença, que tem essa limitação de mobilidade, pessoa com deficiência, deficiência, né? Que tem essa limitação de mobilidade. Podem ser doenças neurológicas ou degenerativas, no caso do AVC, Parkinson, esclerose múltipla, são doenças que caracterizam. Podem ser problemas, pessoas que têm problemas graves na coluna, muita gente não sabe disso, mas problemas de coluna, problemas de articulações, problemas como artrite, artrose, hérnia de disco severa, pode ser caracterizado. Pessoas com doenças como câncer, olha só, com sequelas motoras e tratamentos debilitantes. Então, quando a pessoa tem um tipo de câncer, uma evolução de um quadro de câncer e tem essa debilidade no seu deslocamento, na sua locomoção, ela também pode ter esse direito.
Outra coisa, pessoas com deficiência visual severa ou visão monocular, quando a pessoa tem apenas visão de um olho, ela pode ter a dispensa então de alguns impostos, vantagem colocada no governo para esse benefício então de desconto para PCD. Como é que funciona o processo? Vamos entender isso? A pessoa precisa de um laudo médico, então a primeira coisa, que não adianta chegar lá na concessionária e querer negociar desconto para PCD. Eu gostaria de ter essa vantagem. Calma, se enquadra, primeira coisa é essa. Segundo aspecto, tem que procurar um médico e tem que ter um laudo médico atual dizendo que a pessoa se enquadra nessa condição. O médico é que vai fazer essa observação lá no laudo médico, o médico credenciado, ok? Segundo, ela tem que ter uma CNH, se ela vai dirigir o carro, tem que ter uma CNH especial. Ou seja, aqui diz o seguinte: caso o solicitante vá dirigir, é preciso realizar a alteração para CNH especial junto ao Detran. Ou seja, tem que ter o exame, tem que ter a CNH adaptada, a CNH diferenciada, porque só assim ela vai conseguir dar entrada na solicitação. Terceira coisa importante, isenções. Com o laudo, solicita-se a isenção de IPI, então esse é o primeiro desconto, junto à Receita Federal, e do ICMS na Secretaria da Fazenda do Estado, que a pessoa, no caso do nosso estado aqui, estado da Paraíba, a pessoa está adquirindo, está fazendo a solicitação para adquirir o bem ou adquirir o veículo. Veja só, não são todas as pessoas, mas precisa se enquadrar dessa maneira. E por que eu estou salientando isso? Porque é muito importante entender que não adianta só escolher o carro, mas para que se usa o carro? Também as versões PCD contam com algumas limitações. Eu estou dentro de um carro aqui, um carro um pouco mais confortável, é um carro mais luxuoso, que tem uma série de atrativos e vantagens. Não necessariamente o carro do desconto para PCD é um carro mais top de linha, um carro com menos características e pela legislação é esse tipo de carro, porque o objetivo é conduzir e não propor luxo ou conforto excessivo. Então veja, tem um cuidado lá do governo, porque tem uma isenção específica de imposto para isso. Outra coisa importante é que tem que passar com o carro durante algum tempo, não pode pegar, muita gente aí está tentando tirar a vantagem, tem o benefício e quer repassar o carro rapidamente, então isso não é possível. Vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouquinho de todas essas informações numa conversa que eu tive então nessa matéria com alguém da concessionária especialista aí. A gente vai entender como é que funciona o desconto para PCD, como é que as concessionárias se posicionam em relação a isso. Vamos lá? Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV, é isso aí. Olá pessoal, mês de junho está chegando. Mês de festas juninas, de Copa do Mundo e também de Universidade Web Motors aqui na Paraíba. Nós, quando assumimos a direção do Sinvep, nosso objetivo era trazer conteúdos para os lojistas. E agora, dia 2 de junho, iremos ter no Hotel Oceano, a partir das 8h30 da manhã, muito conteúdo com apoio do Santander, trazendo a Universidade Web Motors. Vamos falar de brand, vamos falar de Renave, de reforma tributária e outros. Então, lojistas, procurem estar presentes. Quem quiser participar, só é procurar o Sinvep ou algum especialista do Santander. E você que é cliente, por que nós trazemos esses conteúdos para os nossos lojistas? Para melhor atendê-los, trazer informação, como faz o pós-venda, como dar garantia. Então, procure as lojas filiadas, que eles estão aptos a lhe atender melhor. Semana de promoção do cabo de vela aqui no Baratão das Peças. Preço bom, Thiago, vamos lá? Correto, essa semana da marca Delphi, todas as linhas nacionais. Palio Fire, R$50, Corsa, R$60, Corsa monoponto, um bico, R$75,
Zetec e Volkswagen por apenas R$ 90. E cobre oferta, hein? Vale a pena correr para cá. Equipe especializada para dar o melhor atendimento. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 309 Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade. Cabo de Velha, onde? Um Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá. E a gente vai dar dica no Car Shop TV e hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida, dificuldade, não entende bem do que se trata e até quem pode usufruir, olha só, acaba tendo alguma dificuldade porque não tem orientação. A gente vai falar de PCD e justamente é um assunto, uma pauta, porque existe um marketing, uma publicidade que diz desconto para PCD. E aí a pessoa não sabe bem do que se trata e acaba vindo na concessionária, vindo na loja comprar carro e dizendo, eu posso comprar um carro com esse desconto? Como é que funciona? E a gente está aqui com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, bom dia. Isso aí. Vamos falar um pouquinho. O Daniel é o vendedor responsável aqui na Brás Motors, na concessionária, desse setor, que é o setor de venda direto da fábrica, que inclui aí os carros que têm esse benefício. É assim? Isso mesmo, correto. Me fala, quanto tempo, primeiro, para a gente poder entender direitinho. Você tem quanto tempo? 18 anos, né, de profissão? Tenho trabalho? 18 anos de experiência aí no ramo automotivo, tanto com a parte de varejo, como na parte de venda direta de fábrica, que inclui o PCD, né? Olha só, e quando a gente está falando de venda direta de fábrica, a gente já tem que registrar o seguinte. O PCD, e já vou começar a dar uma explicação, o PCD é uma sigla, né, para pessoa com deficiência. E as deficiências, que são várias, são diversas, elas precisam serem categorizadas e precisam estar de acordo com esse manual, né, essa orientação que é dada dentro da legislação, em condições de serem incluídas dentro do contexto desse benefício, que nada mais, nada menos é do que uma isenção de impostos. Explica isso pra gente, como é que funciona então esse PCD, quem é que pode usar exatamente e de que maneira a pessoa consegue se organizar para poder ter esse benefício. Primeiramente, né, esse programa PCD, ele inclui isenções tanto do governo federal como do governo estadual, né, por parte da isenção do ICMS no estado, e o IPI, que é um imposto do governo federal. A pessoa vai verificar, de acordo com a comorbidade que tenha, que pode ser física, mental, auditiva, que ele vai ter o direito a essas isenções. Para ele fazer valer essas isenções, ele começa com um laudo médico do SUS específico para a compra de veículo, de posse desse laudo, caso o portador da necessidade seja condutor, ele vai até o Detran para fazer uma mudança na sua carteira de motorista, classificar como PCD. Se não for, ele já vai direto no site da Receita Federal para tirar a isenção do IPI e em seguida no Cefaz, né, do estado, para tirar a isenção do ICMS. E olha só, é bem importante a gente explicar isso, porque muita gente entende que é um desconto da concessionária. Isso não é desconto. A legislação, ela inclui alíquotas, né, de desconto, impostos que são gerados os descontos, então desse imposto não vai ter, vai ser isento, e consequentemente isso vai diminuir o valor do carro. Agora é claro que o governo proporciona isso para quem tem essa possibilidade, quem tem essa necessidade primeiro, e a possibilidade de usar o veículo para o seu benefício, para que tenha a sua condução em condições de uso do carro, né? E a gente sabe que tem carro que precisa ser adaptado, tem automóveis, tem pessoas inclusive que não podem dirigir, que ela precisa do veículo, mas ela mesma não vai dirigir. Isso também é incluso dessa forma? Como é que funciona? Também funciona. As pessoas que mesmo não dirigem, não são habilitadas, né, ele tem direito à isenção. Ele pode fazer a compra do carro com a isenção dos impostos, indicando um condutor, que pode ser um parente ou até mesmo um motorista contratado, um amigo, uma pessoa que vai dirigir para ele aquele carro. E o desconto, no caso, a isenção de IPI e ICMS é dado da mesma maneira. Olha só, e aí tem um trâmite então que envolve o médico, e é um médico que está dentro de uma regra também, não é qualquer médico. Isso. Esse médico, num documento oficial que é do INSS, como é que funciona exatamente? É por isso que o laudo tem que ser um laudo específico, que é um laudo do SUS, inclusive na Cefaz aqui da Paraíba, você encontra no site, tem um modelo desse laudo médico que pode ser impresso, aí tem que ser preenchido com a assinatura dos médicos do SUS e o diretor da instituição a qual o médico está ligado. E aí vem a dúvida, isso leva tempo?
Leva um certo tempo. Ele tem que fazer agendamento a princípio no Detran, após estar de posse com o laudo, aí fazer a mudança na carteira. A Receita Federal ela é bem ágil, ela, após da entrada, em torno de 4 a 5 dias corridos, você já está de posse da sua isenção de IPI, e em seguida que você pode dar entrada na isenção do ICMS no estado, que leva alguma coisa em torno de 30 dias. Então, esse processo todo a gente está falando aí de 40, 45 dias, a gente consegue entender que tramitou, basicamente. Acredito que de 30 a 60 dias você consegue estar de posse da isenção tanto do IPI como do ICMS do estado. E Daniel, muita gente não sabe disso, não prestou atenção na informação, por isso que a informação é super importante. Depois que compra o carro, uma vez que a pessoa se enquadrou, porque tem gente que vai lá no despachante, paga o despachante para fazer, arrumar a documentação, e aí a pessoa ela se enquadra agora como PCD. Ela só vai poder dirigir carro automático, é isso? Aí vai depender, se ele for o condutor, na grande maioria, né, são carros automáticos com direção elétrica ou hidráulica. Olha só, então se pegar um outro carro e for pego lá numa Blitz, por exemplo, pode ter problemas. Ele vai ter problemas com certeza. Olha aí. E você tinha falado para mim o seguinte, parece que acontecem situações que são bem complicadas, né? Vem gente com o raio-x para você examinar, como é que é? Acontece isso, às vezes o cliente ele chega, vem direto do médico, traz o raio-x pra gente dar uma olhada. Dá uma olhada pra mim. Saber se tem direito, ou então vem contar algum acidente que teve doméstico, uma cirurgia que precisou fazer, para saber se dá direito. Mas quem vai dizer se tem direito ou não é o próprio médico, que vai saber se ele ficou com alguma limitação que vai dar o direito às isenções. Tá vendo? É por isso que a gente está dando a informação, porque tem realmente gente que não tem a menor ideia de como é que funciona esse processo. E aí tem o processo da fábrica com o carro. É muito bom lembrar que esse carro não é um carro de estoque, a gente está no showroom aqui da concessionária. Então não é um carro que está em estoque na concessionária, esse carro é venda direta, ou seja, vem lá da fábrica para entrega, pode ser entregue pela concessionária, mas ele vai vir da fábrica. E aí leva tempo, porque tem fila, assim como carros de lançamento e carros que estão em produção, leva tempo para fazer essa chegada. Então pode ser que esse carro venha rapidamente, mas pode ser que demore algum tempo, não é assim? Isso mesmo, vai depender da disponibilidade do carro lá na fábrica, né? Se ele tiver ok no pátio da fábrica, pode chegar aí 10 a 15 dias. Caso não tenha disponibilidade imediata, aí pode demorar um pouco mais, porque tem que aguardar a produção, né? Disponibilizar o carro. Sim. Então, deu para entender? A gente está falando de não é necessariamente um desconto, mas a gente está falando de isenção de imposto. A gente está falando de uma regulamentação, uma regra que é estabelecida pelo governo federal e aí junto com esses órgãos que são estaduais e municipais e enfim, órgãos federais, eles vão trabalhar em conjunto para gerar esse desconto, esse benefício. Finalmente, pode ter um benefício feito pela concessionária, pela montadora, pela empresa, enfim, que vai gerar algum outro benefício para melhorar ainda mais esse desconto, mas não necessariamente isso é uma lei, é uma regra, pode acontecer ou não, depende da campanha, depende do momento. E quem compra precisa estar atento que ele precisa ser orientado, precisa estar dentro desse contexto de orientação, que quando vai comprar o carro tem essa orientação. Você aqui, Daniel, é um especialista nisso para dar essa orientação, né? Correto. E a gente sabe que precisa então do médico lá na ponta, precisa da documentação correta, precisa do processo junto ao Detran e junto aos órgãos para finalmente chegar na aquisição do bem. Porque brasileiro tem pressa, né? O negócio é resolver agora, imediatismo, e não é bem assim, né? É verdade, o brasileiro tem pressa mas tudo começa com a pesquisa. É bom se informar, é bom ver, antes de tudo, de classificar a sua carteira, de tirar a isenção. É importante vir na concessionária, ver como vai ficar os valores. Existe muita coisa que é dito no mercado aí que não é verdade. Às vezes se fala em descontos de 30%, 40%, 50%. Não chega a tanto o desconto, mas são bons descontos que chega às vezes a 30% ou até um pouco mais, porque soma-se a isenção do imposto de IPI, do ICMS e mais alguns descontos, tanto de fábrica como da concessionária, que disponibiliza de acordo com a campanha. Benefícios, né? Benefícios, seria isso. Exatamente. E a gente é bom fazer fazer sempre a pesquisa. E a gente está falando, olha só, é bem importante essa fala. Nós estamos falando de primeiro se informar para depois fazer. Correto. E não sair querendo fazer, porque ouviu falar e tal, e acaba tendo algum desconforto.
Daniel, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço pela visita e estou à disposição. Maravilha, olha só, a gente está falando aqui da Bras Motors, quer comprar um carro da linha Chevrolet, tem aqui o Daniel que vai poder te orientar se você tem esse enquadramento no PCD, e a gente está concluindo essa matéria porque é um assunto super importante. Obrigado mais uma vez, olha só como é importante a gente falar disso e falar com qualidade. E é isso que a gente está entregando nessa matéria, mais uma aí, dicas importantíssima do CarShop TV para você. Segue com a gente. Semana de promoção do cabo de vela aqui no Baratão das Peças. Preço bom, Thiago, vamos lá? Correto, essa semana da marca Delphi, todas as linhas nacionais. Palio Fire, R$50, Corsa, R$60, Corsa monoponto, um bico, R$75, Zetec e Volkswagen por apenas R$90. E cobre oferta, hein? Vale a pena correr para cá. Equipe especializada para dar o melhor atendimento. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 309 Varadouro. Lugar de comprar peça de qualidade, cabo de vela é onde? Um Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá. Viu só como é super importante entender isso para poder ter o benefício, contar com o benefício do carro para PCD? Olha só, benefício do governo para facilitar para as pessoas que têm deficiência, e essas deficiências se enquadram dentro então das categorias. Vale a pena ficar ligado, e se você se caracteriza dentro de tudo isso que foi falado, procure uma concessionária, procure uma loja, vale para os carros 0 km. Então você precisa entrar em contato com a loja, com a concessionária, escolher o carro de acordo com aquilo que foi normatizado pelo governo, mas também está disponível na concessionária, e finalmente, claro, dentro da sua escolha, saber se esse carro atende à sua necessidade. É isso, é vantagem para todo mundo, mas precisa ser usado da maneira correta, e esse foi o nosso objetivo. Mais uma vez, CarShop TV entregando sempre o melhor do segmento automotivo para você. Toda semana, todo sábado, nós estamos aqui no Canal 10 na TV Norte a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela companhia. Chegou agora, não assistiu o conteúdo? Tem QR Code no canto da tela, aponte a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais. Se você também entrar em contato com a gente nas redes sociais, vai ser um prazer te responder e conversar com você. É isso, obrigado, boa semana. Semana que vem tem mais CarShop TV.